Meus queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus. Nós estamos trabalhando ainda Hebreus, nós estamos na mesma série de mensagens, a gente ainda não terminou. Se Deus permitir, nós vamos terminar agora Hebreus capítulo 12, nós vamos terminar agora em novembro, na véspera aí do aniversário da nossa igreja. Então grave aí na sua agenda, 25 e 26 de novembro, aniversário aqui, 12 anos da nossa igreja, 12 anos de emancipação. Hebreus capítulo de número 12, nós vamos ler, queridos, até o verso de número 11, mas nós não vamos trabalhar todos os 11 primeiros versículos, porque nós vamos trabalhar em outros momentos esses versículos, mas eu gostaria de ler para que você se situasse. Hebreus capítulo 12, verso de 1 ao 11, ok? Estou lendo na versão NVI. Vamos lá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Podem se assentar em nome de Cristo Jesus. Como eu falei, a gente não vai trabalhar os 11 versículos, nós vamos trabalhar nessa noite os 3 primeiros versículos. Nós temos trabalhado à luz de Hebreus capítulo 10, 11 e 12, a seguinte série de mensagens: conjugando esperança com perseverança. E nós, à luz desses 3 capítulos, à luz do livro inteiro, da epístola inteira de Hebreus, nós aprendemos que um dos propósitos principais do autor dessa carta é que seus leitores nutram em seus corações a esperança pela chegada do reino de Deus. E por conta disso, mantenham-se fiéis em perseverança à mensagem que receberam a despeito de toda a perseguição. Esse é o grande objetivo da epístola aos Hebreus. É fortalecer aqueles irmãos, a mente e o coração deles, sobre a grande esperança que nos está aguardada em Cristo Jesus. E porque nós assim o aguardamos, porque nós assim temos essa esperança, nós precisamos nos manter fiéis, independentemente das circunstâncias. Porque, como eu disse logo na primeira mensagem dessa série, aqueles irmãos estavam passando um período de perseguição ali na capital do Império Romano, em Roma. E eles estavam sendo tentados a flertar com a desistência. E então o autor de Hebreus escreve para fortalecer a fé daqueles irmãos. E na primeira mensagem dessa série, nós refletimos à luz de Hebreus capítulo 11, versos de 8 a 19, sobre o exemplo de Abraão. Porque é isso que o capítulo 11 traz: exemplos de homens e mulheres do Antigo Testamento que perseveraram apesar de tudo.
E naquela noite nós refletimos acerca de que Abraão é convidado a uma jornada na direção da maturidade. E o auge desse processo foi quando Abraão optou por abrir mão do seu amado filho para obedecer à vontade de Deus. O ápice da maturidade, do processo de Deus na vida de Abraão, foi quando Deus o pediu o seu filho. Na semana seguinte, à luz de Hebreus, capítulo 11, verso 22, nós refletimos sobre o bisneto de Abraão, chamado José. E nós falamos sobre um pouco da vida de José, o quanto José sofreu, e quanto José sofreu todo tipo de abuso, todo tipo de trauma. Ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi vítima de abuso de poder, ele foi assediado sexualmente, ele foi preso injustamente, ele foi enganado, ele foi esquecido, foi vítima de todo tipo de dificuldade. No entanto, uma convicção manteve José no caminho e fez com que ele não desistisse. A convicção de que, apesar de tudo, apesar das nuvens estarem escuras e densas, Deus estava com ele. Na semana seguinte, à luz de Hebreus capítulo 11, versos 23 a 28, nós refletimos sobre um outro personagem, talvez o personagem mais importante do Antigo Testamento, o maior líder do Antigo Testamento, Moisés. E nós falamos como Moisés, criado nos palácios e nos corredores do faraó, ele abre mão de tudo. Ele abre mão das glórias do Egito, ele abre mão do sucesso, ele abre mão das suas realizações, ele abre mão até mesmo da possibilidade de se tornar um futuro faraó. Ele abre mão de tudo para seguir o propósito de Deus para a vida dele. E nós refletimos naquela oportunidade que o caminhar de Moisés é a jornada de um homem satisfeito somente em Cristo. É quando uma pessoa está disposta a perder tudo e não perder a Cristo. E isso é um aspecto da nossa perseverança. Hoje, à luz de Hebreus capítulo 12, nós vamos trabalhar agora o caminhar da igreja. Porque é isso que o capítulo 2 nos propõe, é o caminhar agora, somos nós que estamos correndo. E eu chamo a sua atenção aí para o texto sagrado, que nós lemos, Hebreus capítulo 12, como nota de introdução ainda, eu queria destacar para vocês alguns aspectos dessa nossa jornada, alguns aspectos dessa nossa corrida. Veja comigo, logo no verso 1 do capítulo 12, que o autor de Hebreus diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O primeiro aspecto, ainda como nota de introdução, o primeiro aspecto que a gente precisa entender, irmãos, da nossa corrida, é que a corrida cristã possui a mesma dinâmica do povo de Deus no Antigo Testamento. Da mesma forma como homens e mulheres do Antigo Testamento foram desafiados a caminhar com Deus em perseverança, em esperança, nós também somos desafiados. Perceba, meus amados, que o verso 1 diz para nós que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E às vezes a gente interpreta esse versículo achando assim: não, nós estamos rodeados de testemunha, tem pessoas nos observando. Não é isso que o texto está dizendo. Não, nós temos que andar direito porque meu vizinho está me observando, meu colega de trabalho está me observando. Não é isso que o autor está querendo dizer. O autor está querendo dizer que existem testemunhas que estão na plateia, vendo a nossa corrida. Quem são essas testemunhas? As mesmas que ele relatou no capítulo 11. Nós trouxemos 3 dessas testemunhas: Abraão, José e Moisés. Mas ele traz a relação de vários homens e mulheres no Antigo Testamento que caminharam em perseverança. E perceba comigo, quem são essas pessoas? O autor chama elas de quê? De testemunhas. E a palavra testemunha aqui no original é a mesma palavra para a nossa palavra Marte. E o que é um Marte? Um Marte é uma pessoa que, por seu exemplo, prova força genuína de sua fé em Cristo, por sofrer a morte, uma morte violenta.
É gente que está disposto a morrer, mas não abre mão da verdade. É gente que está disposto a perder tudo, mas não abre mão do Evangelho. É gente que está disposto a perder tudo, até mesmo a sua própria vida, mas não está disposto a abrir mão de Deus. Isso é uma testemunha. E o autor de Hebreus diz que nós estamos rodeados, sendo assistidas por pessoas que amaram a Deus de forma incondicional. Eles são mártires, são testemunhas. O segundo aspecto, ainda como nota de introdução, que eu queria trazer à nossa mente, veja comigo ainda, que a corrida cristã é resultado da vontade soberana de Deus, e não da nossa vontade. Como é que o autor começa o verso 1? Ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa corrida não foi a gente que escolheu, não fomos nós que propomos essa corrida, não fomos nós que decidimos por essa corrida. Alguém colocou essa corrida na minha vida e na sua vida. Essa corrida nos foi proposta, e quem colocou essa corrida no nosso caminho foi Deus. Quando um homem e uma mulher se rende ao amor de Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso o insere numa corrida. Nós estamos na corrida de Deus. Terceiro lugar, a corrida cristã possui, além disso, um caráter singular e não plural, porque o texto diz assim: corramos com perseverança a corrida. Ele não diz as corridas, ele não diz os caminhos. Existe uma corrida para você. Não tem como a gente correr a corrida do reino de Deus e correr a corrida do mundo. Não tem como a gente trafegar na jornada que Deus estabeleceu para nós, e aí a gente flertar com a outra jornada, uma jornada segundo a nossa cultura, uma jornada secularizada. Não, ou a gente corre a corrida do reino de Deus, ou a gente está correndo a corrida do mundo. É isso que o autor está dizendo. Existe uma só corrida, não duas, não três, uma só corrida, a corrida que Deus propôs para nós. Em quarto lugar, a corrida cristã é um exercício diário e constante. Por quê, pastor? Porque veja comigo, porque o autor de Hebreus diz assim: corramos. O verbo está no presente. Ele não diz correram, ele não diz correrão, ele diz corramos. Todo dia nós somos chamados a correr a corrida do reino de Deus. A vida cristã é uma grande maratona. Você já parou para pensar nisso? Não é uma corrida de 100 metros rasos, o que importa é a velocidade. Não, na corrida do reino de Deus o que importa não é a velocidade, o que importa é a resistência, a perseverança. Tem muita gente que começa bem essa corrida, mas naufraga, perde o fôlego. Essa corrida é constante, diz o autor de Hebreus. Corramos com perseverança. Corra hoje, corra amanhã, corra mês que vem, corra ano que vem, corra, não desista da corrida de Deus na sua vida. É isso que o autor está querendo dizer. Em quinto lugar, ainda como nota de introdução, a corrida cristã possui inúmeros obstáculos e desafios. O autor de Hebreus não engana ninguém. Ele não é um pastor coach que diz: se você correr o caminho de Deus, tudo vai dar certo para a sua vida, seus negócios vão dar certo, se você estiver doente, você vai ser curado, a sua família vai ser só sucesso, a sua empresa vai ser só sucesso, você vai passar no vestibular, você vai passar no concurso público. O autor de Hebreus não está dizendo nada disso, pelo contrário. Se você optar por correr essa corrida, as coisas podem piorar para vocês. No caso aqui dos autores, dos leitores, estavam sendo presos, estavam tendo seus bens espoliados, açoitados, vítima de todo tipo de calúnia, de insulto. O autor de Hebreus diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. O autor de Hebreus está pedindo para a gente pensar em quem? Em Cristo. Se a corrida de Cristo, se o caminhar de Cristo foi lidar com opositores,
Como você espera que vai ser a nossa? Como você espera que vai ser a sua corrida? Vai ser agora é só vitória? Vai ser uma linha reta, linear? Não, vai ter oposições. Diante disso, meus irmãos, dessas notas introdutórias, por que eu fiz essas notas introdutórias? Para chamar a atenção de vocês da seriedade que é a caminhada com Cristo. Não é algo banal, não é algo superficial, é algo sério, é trabalhoso. Por isso é que o autor de Hebreus convida os seus leitores, e Deus nos convida a nós, hoje aqui, a assumirmos compromissos inegociáveis, para que a gente não seja reprovado nessa corrida. Nessa noite eu gostaria de falar rapidamente de dois. Então, em síntese, nessa noite, nós vamos falar sobre o caminhar da igreja, uma corrida que demanda compromissos inegociáveis. O caminhar da igreja, uma corrida que demanda compromissos inegociáveis. Nesta noite, pela graça de Deus, vamos tentar falar de dois. Em primeiro lugar, veja comigo aí na sua Bíblia, a corrida cristã demanda o compromisso, em primeiro lugar, de identificar e descartar acessórios prejudiciais. A corrida cristã demanda o compromisso de identificar e descartar, jogar fora acessórios, pesos extras que são prejudiciais. O versículo de número 1 diz assim para nós: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Perceba, meus amados, o primeiro compromisso que o autor de Hebreus chama a nossa atenção é o compromisso de identificar e descartar acessórios prejudiciais que vão nos atrapalhar nessa corrida. Veja na sua Bíblia, destaque aí na sua Bíblia o verbo livremo-nos, porque essa é a primeira ordem que o autor está dando. Se nós estamos rodeados por essa plateia de homens e mulheres de fé que viveram no Antigo Testamento, e eles estão nos assistindo, e eles estão nos observando da eternidade, se nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunha, qual é o primeiro compromisso que eu e você devemos assumir na nossa corrida, a fim de que, assim como eles foram vitoriosos e alcançaram o objetivo da sua fé, assim também nós. Qual é o primeiro compromisso? É o compromisso de se livrar. Se livrar de quê, pastor? Se livrar de duas coisas. O texto diz: de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O discípulo de Cristo só conseguirá completar a corrida do reino de Deus se estiver disposto, se estiver disposta a colocar de lado, a deixar, a abandonar coisas, talvez pessoas, talvez sonhos, talvez projetos pessoais, coisas que são aparentemente boas, bênçãos, mas que têm nos atrapalhado, pecados, vícios, manias, trejeitos, que sabotam os valores do reino de Deus nas nossas vidas. O discípulo de Cristo só conseguirá completar a sua corrida se estiver disposto a colocar de lado tudo isso, todo o peso extra na sua jornada. Eu me lembro, os irmãos sabem que eu gosto de andar de bicicleta. Um tempo atrás eu andava muito tempo, na pandemia mesmo, a Rita quase não me via em casa. Rita, ó a pandemia, tu não vai se contaminar aí fora não, veio contaminar o povo aqui dentro. Para, homem. Eu andava muito de bicicleta, andava muito mesmo. E certa feita, eu e mais um amigo, nós fizemos uma cicloviagem. É uma viagem de mais de 600 quilômetros em 3 dias. Ia dar uma média de 200 quilômetros por dia de bicicleta. Nós saímos daqui, passamos por Ilhéus, Itabuna,
Itapetinga, Conquista e voltamos para Jequié, Poções de Jequié. São 600 quilômetros. E foi a minha primeira viagem. E esse meu amigo já era um ciclista experiente. E eu me lembro que ele falou assim: Daniel, você está sabendo que a gente, logo no finalzinho da nossa viagem, a gente vai subir a Serra do Massal. Aquela serra, quem passou, que vem de Itapetinga, Itambé, Conquista, a gente vai passar pela Serra do Massal. A Serra do Massal, queridos, são 7 quilômetros de subida. São 7 quilômetros, é quase o dobro aqui do Mutum. O Mutum são 4 quilômetros. A Serra do Massal são 7. São mais de 800 metros acima do nível do mar. E esse meu amigo falou para mim: olha, Daniel, você tá sabendo que a gente vai, já no finalzinho da viagem, subir essa serra. Então eu vou te dar um conselho: não leve peso extra. Tudo que você puder dispensar, tudo que você puder deixar para trás, para que a sua bicicleta fique leve, deixe. Assim também somos nós, queridos. Nós estamos numa corrida, não uma corrida de bicicleta, mas nós estamos numa maratona espiritual. E pesos extras, excessivos, diante das subidas, diante dos aclives da vida, da sinuosidade da vida, nós podemos sentir o peso de coisas extras, de pesos extras, de realidades extras, que vai sufocando o projeto de Deus nas nossas vidas, e a gente se cansa. Coisas que a gente faz, coisas que a gente prioriza, coisas que a gente concentra a nossa energia, que está nos atrapalhando na nossa jornada, está nos sufocando, está gerando peso excessivo. O autor de Hebreus está dizendo: livrem-se. Livrem-se. Em primeiro lugar ele diz assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha, meus queridos, não são necessariamente pecado. Tudo que nos atrapalha podem ser bênçãos nas nossas vidas, podem ser coisas legítimas, coisas boas, mas está nos atrapalhando na nossa caminhada. Por exemplo, eu cito aqui alguns exemplos. Por exemplo, o uso do celular e das redes sociais. O uso do celular e das redes sociais não é pecado em si mesmo. Mas quantas pessoas você conhece que estão sendo sufocadas pelas redes sociais? Quantas pessoas você conhece que já acorda e a primeira coisa que pega é o celular para ver se chegou alguma mensagem, para ver se alguém postou alguma foto nova? Nós amanhecemos com o celular nas mãos, nós adormecemos com o celular nas mãos, nós almoçamos com o celular nas mãos. Esse negócio tem nos escravizado, esse negócio tem nos aprisionado, esse negócio tem nos sufocado. Existe um pastor batista americano, conhecido de alguns, chamado John Piper, homem de Deus. Ele diz o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook, ou de qualquer outra rede social, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Quantas vezes essas coisas têm nos roubado o tempo de oração? Quantas vezes essas coisas têm nos roubado o tempo na palavra? A gente não lê mais a palavra, a gente não medita mais na palavra, não tem tempo. A gente se ajoelha 5, 10 minutos e aí parece que a gente já está engessado. Dói as costas, dói as pernas, a gente não ora mais, a gente não medita mais, a gente não tem mais tempo de formar discípulos, que é o que a igreja foi chamada para fazer. Por quê? Nós estamos sendo engolidos pelas redes sociais. Outro exemplo, o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus, é uma bênção. O trabalho foi criado por Deus. Tem muito cristão que acha que o trabalho foi criação do diabo, da queda. Não, o trabalho foi criado antes da queda. Gênesis 2:15. Deus que fez o trabalho, é bênção de Deus. Mas você já ouviu aquela expressão workaholic? Quem já ouviu aqui essa expressão, workaholic? Sabe o que é um workaholic? É uma expressão em inglês que significa literalmente viciado em trabalho.
E tem muita pessoa estressada, sufocada, porque está trabalhando de maneira excessiva. Por exemplo, qual é exemplos ou característica de uma pessoa alcoólica? Ela se alimenta mal, tem uma péssima alimentação, ela não tem tempo de se alimentar. Dificuldade de concentração, ela não consegue mais se concentrar na leitura de um livro, no ouvir de uma pregação, no adorar dentro de uma comunidade local. Ela está aqui no ambiente, o corpo está aqui, mas a alma não está aqui. A alma está na segunda-feira, nos compromissos, nos boletos, as preocupações do trabalho, as metas que tem que cumprir. O trabalho tem sufocado as nossas vidas, principalmente nós que vivemos no século 21, com esse negócio chamado celular, que não existe mais fronteiras entre o meu local de trabalho e a minha casa. Enquanto eu estou em casa, eu estou trabalhando, chega celular, é o chefe, é o supervisor, é o cliente, e eu não consigo mais fazer uma fronteira entre o trabalho e o descansar, entre o trabalho e a minha chamada e a minha missão nessa corrida. O trabalho tem sufocado as nossas vidas. O trabalho tem sufocado. Outra questão, outro exemplo, o dinheiro e o poder de consumo. Por que muitas das vezes nós trabalhamos tanto? Muitas vezes nós estamos trabalhando, queridos, porque nós queremos aumentar o nosso poder de consumo. Porque este mundo diz para mim e para você o que eu tenho que vestir, qual é o carro que eu tenho que dirigir, qual é a casa que eu tenho que morar, quais são os utensílios que eu tenho que ter. Este mundo diz para mim, e para eu atender as expectativas deste mundo, eu trabalho igual um condenado. Pergunta: e quando falta-nos tempo, porque nós estamos sufocados para aumentar o nosso poder de consumo, o que primeiro a gente mata? O que primeiro a gente sacrifica? É a nossa relação com Deus. A gente falar hoje para um homem, uma mulher, discipular alguém, parece que a gente está falando um absurdo, uma coisa de outro mundo, de outra dimensão. Você acompanhar outra pessoa, você se dedicar a outra pessoa, parece que nós estamos falando de uma outra realidade, ultradimensional. Não, nós somos chamados para isso. A igreja existe para isso, para adorar a Deus, para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós, fazer discípulos, pregar o evangelho, fazer missões, impactar, bombardear a nossa cultura com o evangelho. E se a gente não tomar cuidado, essas coisas sufocam a nossa missão e a nossa caminhada. O autor de Hebreus ainda diz para nós que nós devemos nos livrar do pecado que nos envolve. E a palavra pecado aqui literalmente significa errar o alvo. O que é pecado, pastor? À luz da palavra de Deus, é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo para nós. O Catecismo Batista, que nós, Igreja Batista, nós ratificamos, nós confirmamos desde a Reforma Protestante. O Catecismo Batista, na sua segunda pergunta, diz: qual é o fim principal do homem? Qual é o alvo que Deus estabeleceu para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adolescente? Qual é o alvo que Deus estabeleceu para nós? O Catecismo responde: o principal fim do homem é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. E o que é pecado então, pastor? Pecado é tudo aquilo que sabota essa finalidade. É quando a gente vai vivendo, mas a gente vai vivendo não é para a glória de Deus. O que a gente faz não é para a glória de Deus, é para a nossa própria glória. E o autor está dizendo o seguinte: olha, livrem-se do pecado, porque o pecado nos envolve. E quando nós estamos correndo, o pecado está nos envolvendo. A ideia é de uma cerca. Nós estamos cercados por tentações. Você vai ter a sua fé tentada todo dia. Você vai ter a sua fé tentada todas as manhãs. Você precisa ficar esperto, esperta, atento. Porque quando você menos esperar, quando eu menos esperar, a gente pode estar errando o alvo. E o autor de Hebreus diz assim: livremos
Livremos do pecado que nos envolve, livremos de distrações, livremos de tudo aquilo que nos envolve, que nos obstrui, que gera peso em nossas vidas. Meus irmãos, quantas das vezes nós estamos tendo a nossa corrida prejudicada? Quantos casais, quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens naufragados espiritualmente, porque começaram a brincar com o pecado, começaram a se acostumar com o pecado, começaram a negociar princípios valiosíssimos, começaram a fazer eco à expressão, não tem problema, não faz mal, não tem nada a ver, e vai cedendo, e vai fazendo concessões, e de repente nós nos vemos inundados, encharcados, afundados, naufragados na nossa fé, porque a gente não foi radical com o pecado. Nós precisamos ser radicais com o pecado, nós precisamos ser contundentes contra o pecado, nós precisamos ser intransigíveis contra o pecado, porque o pecado nos tira da corrida de Deus. O pecado não apenas gera peso excessivo a nós, o pecado nos rouba da corrida que Deus propôs para as nossas vidas, e a gente pode viver, mas não correr a corrida de Deus. Assim sendo, meus queridos, a corrida cristã demanda o compromisso de identificar e destacar acessórios prejudiciais. Se Abraão tivesse negado o seu único filho para Deus, desobedecendo a ordem de Deus, teria sua fé reprovada. Se José tivesse se deitado com a mulher de Potifar, confiado que essa relação adúltera o mantivesse no cargo de mordomo-chefe, ele jamais teria ido na prisão. E se ele não fosse para a prisão, ele jamais teria revelado, interpretado o sonho do oficial de Faraó, e ele jamais se tornaria governador do Egito. Se Moisés tivesse se apegado às riquezas do Egito, jamais teria conduzido o povo à libertação e experimentado o poder da presença de Deus ao longo de 40 anos no deserto. E nós? E nós, a nossa corrida? Quais são os pecados que nós precisamos jogar fora? Talvez sejam pecados invisíveis, talvez seja a vaidade, talvez seja o orgulho, talvez seja os ciúmes, talvez seja a sede por reconhecimento. São coisas que vão acontecendo no mais profundo da nossa alma e que vão sabotando, e a gente precisa dar nome e dizer: Jesus, lança fora. Em segundo lugar, se o primeiro compromisso da igreja, nosso compromisso, demanda a gente identificar acessórios que são prejudiciais para a nossa corrida, a corrida cristã demanda o compromisso de desenvolver duas virtudes: perseverança e foco. Se a primeira ordem do autor é: livrem-se de tudo que nos atrapalha e do pecado, qual é a ordem que ele nos dá agora para a gente desenvolver duas virtudes: perseverança e foco? Veja comigo a segunda parte do versículo 1 e o versículo de número 2, que ele diz assim: corramos como? Corramos de que forma? Corramos com perseverança. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Duas virtudes aqui claramente saltam aos nossos olhos: perseverança e foco. Quando ele diz corramos com perseverança e manter os olhos fitos, fixos, é foco. Foco em Cristo, não no homem, não nas circunstâncias, não nas desventuras da vida, não na igreja, não na denominação, não na convenção. Foco em Cristo.
Cristo, Cristo, Cristo é o nosso alvo. Corramos com perseverança, olhando para Cristo. E interessante que a palavra perseverança, ou substantivo, ou verbo perseverar, ele aparece 6 vezes aqui no livro de Hebreus. 6 vezes. Uma delas a gente leu, ou melhor, 2 delas nós lemos no capítulo 10, quando a gente fez a introdução da série. Hebreus capítulo 10, verso 32. O autor diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram. A palavra aí é a mesma palavra usada aqui no capítulo 12. É a ideia de perseverar ou suportar. Suportaram muita luta e muito sofrimento. Em Hebreus 10, 36, o autor diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Ou seja, o receber o que Deus nos prometeu está vinculado ao ato da gente perseverar. Agora, as 4 outras citações do verbo perseverar, todas elas estão no capítulo 12. É o capítulo da perseverança. Aqui o autor de Hebreus está bombardeando a igreja, para que a igreja entenda esse negócio. Você precisa perseverar. Se a gente ler aqui Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, no verso 25, você vai perceber que já tinha gente deixando de congregar. A gente acha que esse movimento dos desigrejados é a coisa do século 21, não é. Desde a época do autor de Hebreus, tem gente que já estava naufragando na fé. E ele está dizendo com todas as letras: perseverem. Hebreus capítulo 12, verso 2, ele está dizendo: olha, Jesus, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, perseverou na missão, desprezando a vergonha. Hebreus 12, 3, ele diz o seguinte: pense naquele que suportou, é o mesmo verbo perseverar, tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Hebreus 12, 7, o autor diz assim: suportem, perseverem as dificuldades. Por 4 vezes ele está dizendo a mesma coisa: perseverem, perseverem. Mas o que é perseverar, pastor? O que é perseverar, pastor? Como eu posso saber que eu estou perseverando? E eu trago uma definição aqui, talvez para nos ensinar nessa noite. Perseverar é uma firme determinação, é uma decisão, é um corte que a gente faz. Decisão é a firme determinação de, agarrando-se a Deus pela fé, porque a gente persevera pela fé, persiste em fazer a vontade de Deus. A gente persiste em fazer a vontade de Deus, é uma decisão, é um compromisso de fazer a vontade de Deus. Pela fé fazemos a vontade de Deus, e não pode ser desviado do seu propósito, que é servir a Deus. Indica a decisão de permanecer no mesmo curso, a despeito das dificuldades, a despeito das oposições, a revelia das circunstâncias à nossa volta. É gente que persevera na missão, é gente que persevera no caminho do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, mesmo diante das dificuldades. É gente que continua num casamento, mesmo quando está difícil. É gente que continua na educação dos filhos, na criação dos filhos, mesmo quando está difícil. É gente que continua no trabalho, mesmo quando está difícil. É gente que continua numa faculdade, numa universidade, num curso profissionalizante, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis. É gente que continua no ministério, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis. É gente que não abre mão da vontade de Deus. É gente que toma decisão, não importa se eu tenho apoio, não importa se as pessoas estão me apoiando, não importa se eu estou vendo os resultados de maneira imediata, não importa. O que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é você morrer para si mesmo, para a sua vontade.
e seguir a firme determinação de fazer a vontade de Deus. Aqueles irmãos estão passando por momentos difíceis. No meado da década de 60, o imperador Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Os irmãos dessa carta moravam em Roma. O apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Pedro também. Paulo foi decapitado, acusado de liderar o incêndio. E Pedro, o apóstolo Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo, também condenado. Aqueles irmãos estão sendo perseguidos. Como eu disse no início, estavam sendo alvo de blasfêmias, de injúrias, de insultos, calúnias, açoites. Gente que está perdendo a sua casa. Você já parou para pensar nisso? Ah, você é cristão? Ah, eu sou cristão, eu sigo ao Senhor. Ah, então você vai perder a sua casa. Você vai perder os seus bens. Ah, você é cristão? Ah, eu sou cristão. Então você vai para a prisão. A gente acha que essas coisas não acontecem nos nossos dias, não é? Acesse o site Portas Abertas e você vai ver que no mundo árabe, muitos dos nossos irmãos, ainda hoje, estão sendo mortos, seus bens espoliados, mulheres violentadas, simplesmente por serem cristãs. As dificuldades que enfrentamos não pode determinar como será a nossa vida, queridos. Não pode determinar se vamos continuar ou parar. Não pode determinar se vamos desistir do nosso casamento, dos nossos filhos, do nosso ministério, de fazer discípulos, do nosso trabalho, de nossos compromissos, da nossa corrida. Não podem determinar. Abraão não desistiu. José não desistiu. Moisés não desistiu. Cristo não desistiu. Paulo não desistiu. Pedro não desistiu. E nós também não podemos desistir. Qual é a corrida que Deus está colocando no seu caminho? Quais são os compromissos? Quais são as responsabilidades? Qual é a missão de Deus para a sua vida? Qual é o propósito? Qual é o chamado do Senhor para você? Quais são as prioridades na sua vida que Deus está colocando diante de você? E Ele está dizendo: persevere, não abre mão. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você priorize. Eu quero que você vá nessa direção. Eu quero que você corra essa corrida. E essa corrida não é você que escolhe, não sou eu que escolho, não é a igreja que escolhe, não é a convenção que escolhe. Essa corrida é Deus que coloca na minha e na sua vida. Persevere. Persevere. Vamos parar de mimimi, vamos parar de chororô, e vamos buscar recobrar nossas forças no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pedindo: Deus, me ajuda nessa situação, me ajuda nesse ambiente, me ajuda nesse ministério, me ajuda na minha casa, me ajude nesse relacionamento, seja a minha força, seja a minha rocha, seja o meu fundamento, me ajude a perseverar, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu posso perder tudo. Eu posso entregar o meu Isaac. Eu posso perder minha família. Eu posso perder os prazeres e as glórias do Egito. Eu posso deixar a glória e me fazer escravo. Não importa. O que importa é fazer a vontade de Deus. E por último, o autor diz assim, e é o mais importante, porque não é perseverar por perseverar, é perseverar com foco. Ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantendo os nossos olhos, ou tendo os nossos olhos fitos. Eu acho interessante que ele traz o nome humano de Jesus. Ele não diz Jesus Cristo. Ele não diz Jesus, o Filho de Deus. Ele diz
tendo os olhos fitos em Jesus. Ele ressalta a humanidade de Jesus. Sofreu, que padeceu, autor e consumador da nossa fé. A palavra aqui, o verbo ter os olhos fitos, significa literalmente abrir mão de todos os olhares periféricos, de todas as realidades à nossa volta, e olhar só para uma coisa. O autor está dizendo, olha, muitas são as realidades que vão tentar seduzir os nossos olhos. Muitas são as coisas, às vezes embaladas com formato de bênção, às vezes embalada com grandes oportunidades. Olha que grande oportunidade, eu vou ganhar um pouco mais, o dinheiro que eu precisava, a oportunidade que eu precisava, a porta que eu precisava. Elas vêm embaladas. E o autor de Hebreus está dizendo, olha, cuidado, porque se você perder de vista Jesus, não o Jesus, queridos, e aqui eu chamo a atenção sua e minha, não o Jesus que nós criamos, porque nós crentes, nós somos craques em criar os nossos próprios Jesus. A gente cria o Jesus do nosso gosto, a gente cria o Jesus à nossa imagem e semelhança, a gente cria um Jesus assim bobinho, que a gente pode enganar. A gente olha assim para Jesus e diz, não, isso aqui eu posso tapear, isso aqui eu posso negociar com Jesus. Nós estamos lidando com Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que está sentado à direita de Deus. A gente não pode brincar com Ele, a gente não pode banalizar Jesus. Não é um Jesus criado por essa cultura gospel, é um Jesus revelado nas Escrituras, que é Senhor, que é Deus, que é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que o sacerdote, maior do que o templo. Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é Senhor, Ele é Redentor. É esse Jesus que nós esperamos, que vai voltar para buscar a sua igreja. Não é um Jesus fabricado por nós. Não é fitar os nossos olhos para o nosso Jesus, para o meu Jesus, não. O meu Jesus é assim, é o Jesus das Escrituras, é o Jesus da Bíblia. Mantenha os vossos olhos fitos nele, porque Ele é o autor e o consumador, é o início e é o fim. Se você e eu, nós estamos aqui nesta noite, foi por causa dele. Se eu e você, nós servimos a Ele, estamos nessa corrida, foi porque Ele começou a boa obra em nós. E se Ele começou essa obra em nós, somente Ele, somente se os nossos olhos estiverem nele, é que a gente vai terminar essa corrida para a glória de Deus. Assim como Abraão terminou, assim como José terminou, assim como Moisés terminou, assim como Paulo terminou, assim como os apóstolos terminaram, eu e você, nós vamos terminar também. Se estivermos com os nossos olhos fitos em Jesus. E eu finalizo dizendo o seguinte: precisamos, durante a corrida do reino de Deus, perseverar e focar em Cristo. A nossa corrida é desenvolvida em meio ao caos, ao mundo de desordem, ao mundo que jaz no maligno, ao mundo de corrupção, ao mundo de oposição. Esse é o cenário da nossa corrida. E justamente por ter sido colocados por Deus nessa corrida, nas mais variadas áreas da sociedade, vamos enfrentar oposições, vamos enfrentar problemas. Se você acha que pelo fato de você fazer parte de uma igreja local, você não vai encontrar problemas, você está enganado. Se você acha que se você encabeçar um ministério, você não vai encontrar problemas, você está enganado. Você acha que se você começar a trabalhar no trabalho dos seus sonhos, no emprego que você sempre sonhou, e você não vai encontrar problemas, você está enganado. Se você
achar que se você conquistar aquela mulher ou aquele homem que você sempre quis, que você sempre desejou, e casar com essa pessoa, você não vai ter problemas, você vai estar redondamente enganado. Você acha que se você criar o seu filho rejeitando toda a televisão, rede social, e ele ouvir só você, ele não vai encontrar problemas, você está enganado. Nós vivemos num mundo em desordem. O problema não está no que acontece do lado de fora. A grande questão é: você está disposto a perseverar? Você está disposto a manter seus olhos única e exclusivamente em Jesus? E continuar? E não desistir? Você está disposto a isso? Vamos orar? Deus bendito, Deus santo e poderoso, nós estamos aqui, Senhor, cheio de dúvidas, de inquietações, de medos, de incertezas. Nós somos confusos, nós somos limitados, nós somos teimosos, nós somos cabeças duras, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu perdão. Eu preciso tanto do Teu perdão, Senhor. E nós Te louvamos porque o Senhor não abre mão das nossas vidas. Quantas vezes já não pensei em desistir? Quantas vezes os meus irmãos não pensaram também em desistir? E o Senhor não abre mão de nós. O Senhor vai ao nosso encontro, meu Deus, como aquele pastor que vai em busca da sua ovelhinha de maneira incansável, perseverante, guardando as 99 no aprisco, mas indo de maneira graciosa, amorosa, em busca de nós. Nós somos aquela ovelha, Senhor. Volta e meia, meu Deus, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós tomamos decisões assim ao longo da vida, Senhor, que vai mais trazer conforto para nós, que esteja dentro da nossa conveniência. Nós somos craques em tomar decisões segundo a nossa conveniência. Nós somos muito espertos para isso. Nós somos inteligentes e sábios. Nós sempre queremos tomar as decisões que mais nos beneficiarão. Quando acontece uma dor, Deus, uma unha que se encrava, um problema que surge, a gente quer abrir mão, a gente quer desistir. Quantas vezes, meu Deus, nós não conseguimos ser resilientes diante das adversidades da vida? Volta e meia, Senhor, porque a gente acha que é pela nossa força, que nós somos fortes, que nós somos capazes, que nós podemos, que nós temos a inteligência. Nós reproduzimos os mesmos pecados de Adão e Eva, que quiseram tomar conta sozinhos de suas próprias vidas. Mas nessa noite nós queremos Te pedir perdão, e nos ajude a perseverar. Não importa, Senhor, se nos falta o apoio humano, não importa se nos falta o apoio da terra, não importa se as circunstâncias são adversas, não importa se nós estamos vivenciando os dissabores da vida, não importa, Deus, se nos falta apoio humano. O que nos importa é se o Senhor está conosco, é se a Tua presença está conosco, porque se a Tua presença estiver conosco, Senhor,
nada poderá resistir ao teu braço poderoso. Se Deus está por nós, se Deus está pela sua igreja, se Deus está pela nossa casa, se Deus está pelo nosso casamento, se Deus está pelos nossos filhos, se Deus está pelos nossos ministérios, quem será que vai se atrever a se opor contra nós? Quem vai resistir ao braço onipotente de Deus? Quem vai impedir os planos de Deus se realizarem na nossa vida? Quem é que tem a capacidade de frustrar os projetos de Deus na vida da sua igreja, do seu povo? Quem é, Senhor? Quem é? Ninguém. Porque o final da história está escrito. Haverá novos céus e nova terra. E aqueles que perseveram na história alcançarão a eternidade contigo. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco, seja com a igreja do Senhor, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.